Praticamente metade da população acha que o presidente Jair Bolsonaro não tem culpa em relação ao número de mortes causadas pela Covid-19 no Brasil. A avaliação é compartilhada por 49,7% dos entrevistados pela pesquisa de opinião da CNT. A pesquisa apurou que 36,4% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro é um dos culpados, mas não o principal. Para 11,5%, o presidente é o principal culpado pelas mortes em decorrência da Covid-19. Já a atuação do governo federal no combate à pandemia é aprovada por 54,3% dos entrevistados que foram ouvidos em fevereiro. Desaprovam a atuação do governo 42% dos entrevistados. Segundo o levantamento, 24,5% dos brasileiros acreditam que o presidente Jair Bolsonaro é o principal responsável pela chegada de vacinas contra a Covid-19 no país. Já 21,6% apontam o governador de São Paulo, João Dória, como o principal responsável. O levantamento ainda aponta que para 21,2%, os dois têm a mesma responsabilidade pela vacina. Já para 21,5%, nenhum dos dois é o principal responsável. Isso demonstra toda a miséria cultural, moral, né, espiritual que a gente está vivendo nesse festival de mentiras, né? Porque a gente está vendo que é Bolsonaro, é a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. Como é que é possível você observar autoridades agindo nessa dimensão rasteira de política? Ou seja, então o presidente é a favor lá do distanciamento, do isolamento vertical, como já se chamou, ou seja, isso aí que é o bom senso. Isso aí que esses infectologistas que não abriram mão da sua responsabilidade e da sua honestidade intelectual afirmam. Isso aí que está na cara, né? O distanciamento, o cuidado e a proteção aos vulneráveis. Está dito aí, a gente não cansa de repetir, não. E aí o presidente propondo esse tipo de coisa, então qual é o lastro do lockdown? Né? Dessa medida absurda, mística, sem ciência nenhuma, é fazer política anti-Bolsonaro. Olha, essa gente tem que pagar por isso. Essa gente tem que pagar caro por isso. Por usar a vida das pessoas, por interromper a vida em sociedade, por embargar direitos basilares do cidadão, para fazer política, não tem outra escapatória, não tem outra leitura. É lockdown para dizer que alguém, né? E aí no Brasil é o Bolsonaro, aí nos Estados Unidos era o Trump, em cada lugar vai ter um vilão imaginário que quer que todo mundo morra, que não está nem aí para a doença, não é isso? Então, entenda o seguinte, nosso querido companheiro aqui de jornada. Lockdown é uma panfletagem para fingir que alguém não se preocupa com a vida dos outros. E boa parte da imprensa faz isso. Agora, eu queria, Vitor, perguntar, não esses picaretas, né, que estão trancando todo mundo, e a população está aceitando isso, daqui a pouco está apanhando, já apanhou na rua. É que pode, gente. É que pode esse estado de coisas. Quem ia imaginar uma situação absurda como essa? Cadê os humanistas? Cadê os democratas? Esse estado brutal de cerceamento, de coerção das pessoas na rua. E vai piorar. E se continuar esse estado de negligência, essa letargia, isso aí vai piorar. Eles vão no cangote de todo mundo, você não tem a dúvida. Porque a quantidade de idiotas hoje é muito grande, infelizmente. Agora, o que a gente tem que perguntar a esses picaretas, né, esses charlatões que ficam dizendo que estão salvando vida, o que eles fazem quando eles decretam um lockdown, quando eles interferem no funcionamento da sociedade, quando eles impedem a sociedade de viver, fingindo que estão salvando vidas, o que eles fazem para proteger nas periferias os idosos, aqueles com comorbidades, de se aglomerarem em casa com aquele que circulou no transporte que eles fingem que não veem? Que medida sanitária é essa? Não é o idoso, não é o que tem comorbidade, que está vulnerável? O que eles estão fazendo? Ora, você que está aí olhando, chega de olhar. O que esses prefeitos, o que esses governadores, o que eles estão fazendo?
para proteger aqueles vulneráveis que vão se aglomerar ou vão se aproximar nas periferias, por exemplo, e em outros lugares, porque o funcionamento da sociedade não é permitido. Então as pessoas não podem circular, as pessoas não podem, por exemplo, trabalhar com o distanciamento. Para muitos, o local de trabalho é um lugar mais fácil de se controlar e de se estabelecer a boa conduta sanitária do que em casa. Eles não dizem nada disso e também não são cobrados. Onde é que estão os médicos? Sumiu todo mundo, né? Sumiu todo mundo. Então nós estamos vendo um espetáculo bizarro de controle, que não é controle sanitário, que não salva a vida de ninguém, né? Que não protege, né, nenhum idoso, por exemplo, né, de pegar o vírus, porque eles não têm o mapa do contágio, eles não sabem. Apareceu isso uma vez em Nova York, no estado de Nova York, né? Dados sobre quantas pessoas internadas vinham da quarentena. O governador Andrew Cuomo se disse I'm shocked, I'm astonished. Eu estou chocado. Ele chegou a dizer isso e isso nunca mais circulou, porque era confissão de que esse lockdown é uma medida simplesmente discricionária e ditatorial e ineficaz para o controle do contágio. Agora, eu gostaria de saber onde é que vai a equação do lockdown para a preservação dos leitos de UTI. Porque se você não está controlando quem é que está convivendo dentro de casa e se há a ida ao transporte, se há o serviço essencial, se há a farmácia, se há o supermercado, onde é que está o chip no coronavírus para saber se ele voltou para casa e infectou? Seus hipócritas. Então, como é que faz essa correlação com os leitos de UTI? Agora, eu gostaria também, e eu acho que o governo federal também dá ali uma diretriz, mas ele não age. Então, assim, eu gostaria de ver uma auditoria. Gostaria de ver uma auditoria sobre ocupação hospitalar. Quantos são realmente de síndrome respiratória aguda? Quantos são de Covid? Isso tudo, Vitor Brown, foi para o espaço. Nós não temos esses dados. Nós estamos num festival de desinformação. Nós estamos a pé, né? Então, é isso. A população precisa se organizar e se posicionar contra essa arbitrariedade. Na entrevista ao Direto ao Ponto, o epidemiologista Jorge Calil disse com todas as letras o seguinte, que um dos grandes erros aí cometidos no combate à pandemia foi o afastamento de qualquer tipo de decisão do governo federal pelo Supremo. Deixou isso claro. Agora vamos lá. A prefeitura que decide e o governo do estado que decide. Tá? Enquanto decretam lockdowns, a prefeitura de São Paulo também está gostando dessa ideia, o prefeito entregou 33 milhões para os blocos e escolas de samba que se preparavam para o carnaval. O carnaval ele cancelou. No dia seguinte manteve a verba. 33 milhões são suficientes para você comprar 180 leitos de UTI. Aí foram perguntar ao prefeito como é que é essa história, vai entregar esse dinheiro para o carnaval que não haverá? Aí disse que não, mas a gente está estudando forma de aproveitar em 2022, carnaval em 2022. Esses são os nossos governantes. A solução para isso, desobediência civil, começando pelos comerciantes, tá? É isso, os comerciantes têm sido um exemplo na adoção de medidas preventivas. Eles não podem ser punidos pela incompetência dos governantes.